Quem eram os barões do café? O Brasil do século XIX não era apenas um país em formação, era um império sustentado por uma riqueza silenciosa e poderosa. O café. Mas por trás de cada saca exportada, existia uma figura quase mítica, homens que acumulavam fortunas inimagináveis, controlavam terras que pareciam não ter fim e influenciavam o destino de uma nação inteira. Eles ficaram conhecidos como Barões do Café. O título não era apenas simbólico. Era oficial, concedido pelo próprio imperador Dom Pedro II, como uma espécie de recompensa, ou melhor, um reconhecimento estratégico. Esses homens não eram apenas ricos. Eles eram pilares do poder imperial. Cada barão era dono de vastas extensões de terra, verdadeiros impérios rurais onde o café era cultivado em escala quase industrial para a época. A produção era exportada principalmente para a Europa e os Estados Unidos, alimentando mercados que cresciam junto com o consumo da bebida que se tornava um vício global. E enquanto o mundo despertava com o café brasileiro, os barões despertavam com mais poder. Mas essa riqueza tinha um custo. Dentro dessas propriedades, a realidade era marcada por um sistema brutal. A base dessa fortuna era sustentada por mão de obra escravizada. Homens, mulheres e crianças que viviam sob condições desumanas, garantindo que os lucros continuassem crescendo. Os barões viviam em contraste absoluto com essa realidade. Habitavam mansões imponentes, conhecidas como casas grandes, símbolos de luxo e autoridade. Ali, recebiam políticos, tomavam decisões e construíam alianças. Era nesses salões que o futuro do Brasil muitas vezes era definido, longe dos olhos do povo. Eles não eram apenas produtores. Eram estrategistas. Investiam em infraestrutura, como ferrovias, para escoar a produção com mais eficiência. Criavam redes de influência. Controlavam mercados. E, aos poucos, deixavam de ser apenas fazendeiros, para se tornarem uma elite dominante. Uma elite que não apenas acumulava riqueza, mas moldava o país à sua imagem. E esse era só o começo, onde o Império do Café nasceu e se expandiu. Antes das grandes fortunas, antes das cidades surgirem no meio do nada, existia apenas terra. E foi nela que tudo começou. No início do século XIX, o coração do Império Cafeeiro batia no Vale do Paraíba, uma região que se estendia entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Ali, o solo fértil e o clima ideal transformaram o lugar no berço da riqueza que mudaria o Brasil para sempre. As primeiras plantações cresceram rápido. E junto com elas, cresceram também os primeiros barões. A paisagem começou a mudar. O que antes era mata, tornou-se um mar verde de cafezais. Fazendas gigantescas surgiam uma após a outra, conectadas por caminhos de terra que logo dariam lugar a algo muito maior. Mas o sucesso tinha um preço oculto. O solo, explorado de forma intensa e contínua, começou a dar sinais de esgotamento. A produção já não rendia como antes. E para homens acostumados a crescer, parar nunca foi uma opção. Foi então que começou um movimento silencioso, mas decisivo. Os barões olharam para o interior de São Paulo, uma região ainda pouco explorada, mas com um diferencial que mudaria tudo: a chamada Terra Roncha. Fértil, profunda, rica em nutrientes. Era o combustível perfeito para uma nova expansão. E assim, como uma marcha inevitável, o Império do Café avançou para o oeste paulista. Novas fazendas surgiram em ritmo acelerado. Pequenos povoados começaram a nascer ao redor dessas propriedades, atraindo trabalhadores, comerciantes e aventureiros em busca de oportunidades. Cidades inteiras foram literalmente erguidas a partir do café. Lugares que antes não existiam no mapa, passaram a pulsar com riqueza e desenvolvimento. Estradas foram abertas. Trilhos de ferro cortaram o interior, levando o café direto aos portos. Era mais do que expansão. Era colonização econômica. E os barões estavam no centro de tudo. Eles decidiam onde investir, onde construir, onde crescer. O mapa de São Paulo, e, de certa forma, do Brasil, começava a ser redesenhado pelas mãos desses homens. Mas enquanto o império avançava, suas bases permaneciam as mesmas.
E é exatamente aí que a história começa a revelar seu lado mais duro. A engrenagem da riqueza, economia e sociedade. Por trás da grandiosidade dos barões, existia uma engrenagem. Fria, calculada e extremamente eficiente. O modelo era simples e brutal. Grandes extensões de terra, conhecidas como latifúndios, dedicadas exclusivamente a um único produto, o café. Era a chamada monocultura de exportação. Tudo girava em torno dele. Nada podia falhar. Cada fazenda funcionava como um pequeno reino. No centro, erguia-se a imponente Casa Grande, símbolo máximo de poder. Era ali que o barão vivia, tomava decisões e recebia visitantes importantes. Luxo, conforto e ostentação, contrastando com a realidade logo ao lado. Porque a poucos metros dali, estavam as senzalas. Espaços onde viviam centenas de pessoas escravizadas. Eram elas que sustentavam toda aquela riqueza. Do nascer ao pôr do sol, trabalhavam nos campos sob vigilância constante, garantindo que a produção nunca parasse. O café não esperava. E o lucro, muito menos. Mas os barões não pensavam apenas na produção. Eles eram visionários, ou, talvez, estrategistas impiedosos. Perceberam que, para lucrar mais, precisavam escoar melhor sua produção. Foi assim que começaram a investir em infraestrutura. Ferrovias cortaram o interior, ligando fazendas aos portos. O tempo de transporte caiu e os lucros dispararam. Era um sistema integrado. Produção, transporte e exportação. Tudo sob controle direto ou indireto dessa elite. E com o passar do tempo, essa estrutura começou a moldar não apenas a economia, mas toda a sociedade brasileira. Uma sociedade desigual. De um lado, uma elite extremamente rica, vivendo em palacetes, viajando para a Europa, influenciando decisões. Do outro, uma massa de trabalhadores explorados, sem acesso a direitos ou oportunidades. O Brasil crescia, mas não para todos. E enquanto essa engrenagem girava sem parar, os barões percebiam algo ainda mais poderoso que o dinheiro. Influência. O poder por trás do trono. A riqueza abriu portas. Mas foi a influência que colocou os barões dentro delas. Com fortunas gigantescas e controle sobre a principal atividade econômica do país, esses homens deixaram de ser apenas fazendeiros. Eles se tornaram peças-chave do poder político. Durante o Império, sua relação com Dom Pedro II não era apenas simbólica. Era estratégica. O imperador concedia títulos de nobreza, como o de barão, em troca de apoio. Apoio financeiro, político e social. Era uma troca silenciosa, mas extremamente eficaz. Os barões sustentavam o império. E, em troca, o império sustentava os barões. Mas o tempo passou. E com a proclamação da República, em 1889, muita coisa mudou, pelo menos na aparência. Porque, na prática, o poder continuava nas mesmas mãos. Nasceu então uma das fases mais marcantes da política brasileira, a chamada política do café com leite. Um acordo não oficial, mas extremamente poderoso, entre as elites de São Paulo, produtores de café, e Minas Gerais, produtores de leite. Juntos, eles alternavam o controle da presidência, garantindo que seus interesses fossem sempre prioridade. Era o poder institucionalizado. Governos eram influenciados. Decisões econômicas favoreciam o café. Crises eram administradas para proteger os grandes produtores. O Brasil era governado por uma elite rural. Mas nenhum império dura para sempre. E, aos poucos, sinais de fraqueza começaram a aparecer. A queda e a herança que ficou. Tudo parecia sólido, inabalável. Mas a história tem um padrão. Até os maiores impérios caem. O primeiro grande golpe veio em 1888, com a abolição da escravidão. De uma hora para outra, o sistema que sustentava toda a produção entrou em colapso. Os barões precisaram se adaptar rapidamente, buscando novas formas de mão de obra, como a imigração europeia. Mas isso era apenas o começo. O verdadeiro impacto ainda estava por vir.
Em 1929, o mundo parou. A quebra da crise de 1929 abalou a economia global, e o café brasileiro foi atingido em cheio. A demanda despencou. Os preços caíram drasticamente. Estoques se acumularam sem compradores. Fortunas desapareceram quase da noite para o dia. Muitos barões, acostumados à abundância, não conseguiram se recuperar. Fazendas foram abandonadas. Impérios ruíram. O ciclo de riqueza parecia chegar ao fim. E havia mais um problema silencioso: o solo. Anos de exploração intensa haviam esgotado a terra em várias regiões. A produtividade caiu. O modelo, antes tão lucrativo, já não se sustentava como antes. Mas nem todos desapareceram. Alguns barões foram além. Diversificaram seus investimentos. Migraram para a indústria, bancos, comércio. Reinventaram-se. E, de certa forma, continuaram influentes. Porque a verdade é uma só. O café não construiu apenas fortunas. Construiu cidades. O interior paulista, com suas ruas largas, casarões antigos e ferrovias, é um reflexo direto desse passado. Lugares que nasceram do nada, impulsionados pela riqueza do café. Essa é a herança dos barões. Visível até hoje, mas carregada de contrastes. Progresso e desigualdade. Luxo e sofrimento. Crescimento e queda. Uma história que ajudou a moldar o Brasil moderno. E que, de certa forma, ainda ecoa nos dias de hoje.